Eu vou deixar uma última dica que a gente vai utilizar mais à frente, que é a seguinte. Eu deixei aqui oculto, vou reexibir aqui. Vou reexibir a outra. A gente vai ver isso mais detalhado à frente. A gente vai montar aí uma planilha, né, para você controlar os seus gastos de receita, suas despesas, né, seus gastos diários, ok? Então você vai ter um controle financeiro, tá? Então aqui já vai a primeira dica. Quando você for montar uma planilha de controle de gastos, né, de controle financeiro, né, com seus gastos pessoais, separe primeiro o que é receita e depois separe em uma outra guia, né, uma outra aba, o que são suas despesas, tá? A prioridade, o início da estrutura dessa planilha seria isso, tá? Então separe receita e despesa. Dentro da receita você pode separar dessa forma, tá? Renda familiar, suas receitas financeiras e outras receitas. Dentro da renda familiar a gente vai ter esse grupo aqui, pode ter outros, mas aqui são exemplos para você ter uma noção do que você pode colocar, tá? Então eu tenho um salário, tenho bônus que eu tenho, comissões, participações em algum tipo de lucro, 13º salário, né, as minhas férias. Receitas financeiras eu tenho minha poupança, minhas ações. Outras receitas tem um aluguel de imóveis, tá? Agora vamos para as despesas. A despesa é mais, né, gente? É impressionante. A quantidade é sempre maior. Enfim, temos despesas com moradia, despesas com alimentação, despesas com saúde, despesas com transporte, despesas com lazer, despesas com dependentes, impostos e investimentos. Então, em despesas de moradia eu vou ter esse grupo, tá? Que é mais um exemplo para você ver o que você pode colocar: condomínio, aluguel, conta de luz, gás, água, etc. Despesas com alimentação, posso ter compras no supermercado, na padaria, o café da manhã que eu tomo todo dia, almoço que eu tenho, lanche, jantar. Despesas com saúde, então é meu plano de saúde, consulta com um médico particular, consulta com um dentista, remédios que eu gasto, um seguro de vida, seguro funeral, enfim. Com transportes, então eu posso colocar combustível, transporte público, multas, Uber. Despesas com lazer são viagens, alimentação, cinema. Despesas com dependentes, a gente tem escola, né? Isso eu estou focando mais para quem já tem uma família, né? Quem é pai, para quem é mãe, né? Então tem uma despesa com algum dependente, né? Então tem escola, faculdade, livros didáticos, serviços jurídicos, roupas e etc. Impostos, então tem o meu imposto de renda, o INSS. Investimentos são os bens, eu tenho imóveis, veículos, aplicações financeiras, previdência privada e entre outros, tá? Esses são exemplos. Então sempre pense nessa estrutura. E como é que eu monto essa estrutura, cara? Eu vi que já estava montado, mas como é que eu faço para montar essas informações? É bem simples. Você vê que até quando eu desço, nessa aqui da despesa, ó, ele está fixo. E nessa outra aqui ele não está fixo. Como é que eu faço para fixar essa minha primeira informação, para que eu não tenha que ficar descendo e subindo para saber o que tem aqui? Então, o que eu faço? Seleciono a segunda linha, tá? Selecionei, clico aqui no número 2, segunda linha, e vou vir aqui, ó, em exibir. E exibir eu vou ter a opção congelar painéis. E eu vou congelar a linha superior, ou seja, a linha acima da seleção que eu fiz dessa linha 2. Então congelei a linha, ó, fica fixa. Então não preciso ficar descendo e subindo. Eu já tenho ali o que é a coluna B, a renda familiar, são receitas financeiras, e a H, outras receitas. Ok. Tá, e como é que eu faço essa formatação que você fez, que eu achei bem interessante? Pronto, vou fazer aqui logo do lado para a gente ter uma noção de como é feito. Recomendo que você siga exatamente esse modelo.
1.1, 1.2, 1.3 para as outras receitas. Tá? Eu vou continuar essa planilha ao decorrer do curso, né, e no final de alguma das aulas eu vou disponibilizar ela para download completa, mas a gente vai construir ela junto, tá? Então vou aqui na minha despesa, você vê que continua 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, então é importante sim essa hierarquia, ok? Mais à frente vocês vão entender o porquê. Então vou colocar aqui 1.1 e eu vou colocar aqui 1.1.1, certo? Feito isso, eu não preciso mais ter que digitar os outros números. Eu seleciono essas duas células. É importante que você selecione as duas células para ele entender que isso aqui vai ser contínuo, ou seja, vai ser sequencial, ok? Então é importante que você faça isso, certo? Feito isso, basta você dar 2 cliques, tá? Ou você pode simplesmente arrastar. Também funciona da mesma forma, ok? Feito isso, o que eu posso fazer? Então vamos aqui. Coloquei aqui, vou ter o nome da coluna, renda familiar. Do outro lado também eu vou ter outras informações. Eu vou só repetir a primeira, renda familiar. Usei um pouco de formatação, não vou trabalhar a formatação agora, é só para que a gente entenda como é que foi montado, tá? Eu recomendo também, por questão mais de estética, insiram sempre aqui, ó, clique logo com o botão direito na primeira coluna, que é a A, e coloque em inserir, para inserir uma outra coluna. Você só diminui aqui um pouco, para que ele não fique, a tabela não fique encostada aqui junto com a grade. Então vou fazer tanto isso aqui na minha coluna quanto na minha linha. Vou clicar aqui em inserir para dar um espaçamento, né, maior aqui nas minhas, vamos dizer, tabelas, porque mais à frente a gente vai trabalhar com tabelas e a gente vai entender um pouco mais de como funciona isso, tá? Feito isso, eu coloco esses meus valores e assim eu vou fazendo. Uma outra, vou entrar na parte de formatação aqui, mas é só para deixar claro que é muito de gosto, né? Muito questão visual. Algumas pessoas se incomodam com essas linhas de grades, então são essas linhas aqui. Como é que eu posso tirar elas? Como é que eu faço isso? Posso vir aqui em exibir e aqui, ó, vir em linhas de grade, tá? E ele vai simplesmente sair. Mas também eu posso trabalhar da seguinte forma. Eu posso preencher, né, essa seleção que eu fiz da linha com a cor branca mesmo. E aí ele já fica, tá? Isso garante com que de fato não vai ter nenhum tipo de linha, né, de forma alguma dentro da sua planilha, tá? Então, ou seja, se eu clicar aqui, né, eu vou selecionar toda a minha planilha. Como é que eu faço isso? Selecionei aqui a minha coluna, ó, clicando aqui na J, vou pressionar Ctrl Shift para o lado, tá? No seu teclado, setinha para o lado, selecionou toda a minha planilha. Fiz isso, vou pressionar aqui, ó, e vou preencher de branco. Feito isso, basta eu voltar com a seta para a esquerda, ele vai voltar lá para a seleção, ok? Entre as colunas também eu posso preencher, tá? Isso é apenas estética e é formatação, tá? Vocês podem alterar aqui também a altura, se vocês acharem interessante, mas lembrem sempre de deixar formatado com o mesmo tamanho. Como é que eu posso fazer isso? Deixar exatamente o mesmo tamanho das linhas para todos. Tem uma opção aqui quando você clica com o botão direito que você define a altura da linha. Então deixem as linhas com a altura padrão, tá? No meu caso aqui eu utilizei a altura 30 e eu apenas apliquei para as demais. Ou seja, se eu aumentar aqui, vamos dizer que eu quero aqui a altura da linha 35, tá? Eu quero aplicar essa mesma altura para todas. Eu vou clicar aqui na linha, vou Ctrl Shift para baixo,
vou vir aqui a altura da linha e vou botar 35 e dar um Enter. Feito isso, agora eu tenho todas as linhas com a altura 35, ok? Eu mesmo posso fazer para as colunas. Então tem uma coluna C já formatada numa largura, né? Porque na linha vai ser altura, obviamente na coluna vai ser largura. Então a largura da coluna é 37,43. Vou dar um Ctrl C, copiar essa largura e vou aplicar aqui na minha outra largura o mesmo tamanho, tá? É apenas formatação estética, né? Para que fique algo visualmente mais, né, legal de se ver, né? Até para a compreensão dos dados facilita bastante, tá? Então é isso. Lembre-se sempre, fico com essa dica, né? A gente vai construir ao longo da aula, dos cursos, sobre nossa planilha de gastos, ok? Valeu, até a próxima.